futebol, tem um negócio aí, tá rolando, que é, né, uma polêmica. O Haddad quer taxar as casas de apostas esportivas. Acho que até demorou, eu acho que quer taxar pouco, tinha que taxar mais. Nisso o Haddad está certíssimo. E há muito tempo existe aí, né, uma dúvida no ar de se as casas de apostas esportivas, que estão muito relacionadas com os times, com os campeonatos, com patrocínios das transmissões de TV, não poderiam, em algum momento, fazer o quê? Fazer manipulação de resultados. E parece que já há uma investigação nesse sentido, e sim, há suspeitas de que resultados do Campeonato Brasileiro do ano passado foram manipulados. Está aqui o promotor, né, Fernando Sesconeto, citou que 9 atletas foram objeto de mandado de busca e apreensão durante a manhã de hoje. Os nomes confirmados pela reportagem são Igor Carius, Gabriel Tota, Vitor Ramos, Kevin Lomônaco, que é argentino, e Moraes. Os 4 primeiros nomes foram inicialmente publicados pelo Globo Esporte. Sesconeto não citou nomes e ressaltou que nenhum jogador foi preso ainda. A apreensão mira celulares e anotações. Na divisão por estado, um jogador estava em Goiás, 2 em Santa Catarina, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em São Paulo e 2 em Pernambuco. Quem são eles? Igor Carius é lateral esquerdo, tem 29 anos, chegou ao Sport nessa temporada. Na época dos fatos, defendia o Cuiabá. Na carreira, tem passagens pelo Atlético Goianiense, CRB, Paraná, Asa, entre outros. Gabriel Tota tem 21 anos e joga como meio atacante. Ele foi emprestado pelo Juventude ao Ipiranga, do Rio Grande do Sul, há menos de uma semana. Na carreira, ainda tem passagens pelo Mirassol, Rio Preto e Novo Horizontino. Vitor Ramos é o mais conhecido da lista, apesar de ser ruim. Zagueiro de 33 anos, defende a Chapecoense, mas já passou por Vasco, Palmeiras, Goiás, Vitória, entre outros clubes do Brasil, além do mexicano e da Bélgica. Kevin Lomônaco, de 21 anos, é zagueiro argentino e joga pelo Red Bull Bragantino. Com passagem pela base da seleção do seu país, antes jogou em Lanús e no Platense. E Moraes tem 25, é lateral esquerdo, atualmente defende o Atlético Goianiense, antes passou por Juventude, Santos, Mirassol e São Bento, além da base do Flamengo. Aí tem aqui a entrevista com o promotor, vou colocar um pouco mais para frente, que ele fala aqui sobre os jogos que podem ter sido manipulados, hein? Vamos ver. Eita! Contra o Novo Hamburgo. Também um pênalti contra o São Luís de Juí. Jogos aí do campeonato estaduais. Do campeonato goiano, jogo entre Goiás e Goiânia. A tentativa, a manipulação do evento seria para a derrota parcial, né? Foi apostado e os jogadores foram aliciados para assegurar que o Goiânia tivesse a derrota parcial no primeiro tempo, por determinado número de gols. Na mesma data, dia 12 de fevereiro, o jogo do Campeonato Gaúcho, do Caxias contra o São Luís de Juí, a aposta manipulada, encomendada para um atleta, para o cometimento de pênalti, atleta do São Luís de Juí. No dia anterior, também no Campeonato Gaúcho, aí no dia 11 de fevereiro, o jogo entre o Esportivo Bento Gonçalves contra o Novo Hamburgo, também um pênalti para que um jogador do Novo Hamburgo cometesse um pênalti nessa partida. O Campeonato Mato Grossense, na partida entre Luverdense e Operário. Aí, neste caso, a manipulação do evento se centrou no número de escanteios, garante o número de escanteios tanto no primeiro tempo e também no número total de escanteios durante o jogo. Os caras manipulando até número de escanteio, porque tem isso, né, nos sites de aposta esportiva, você pode determinar ali quantos escanteios o jogo vai ter, então pode manipular isso também. Agora, fica a dúvida aí, a gente vendo o nome dos jogadores envolvidos, o quanto é ruindade e o quanto é manipulação de resultado. No caso do Vitor Ramos, por exemplo, ele está sendo ruim ou tentando manipular o resultado? Vitor Ramos, para quem não lembra, também namorou a Nicole Balls. Nicole Balls. Nicole Balls. Continuar aqui porque tem outros detalhes, rapidamente. Jogo fosse em determinado número de escanteios para atender o pleito dos apostadores, sendo assegurado deste evento pelos jogadores, no caso. Bem como o Campeonato Paulista, no dia 8 de fevereiro, no jogo entre Guarani e Portuguesa, também visando a punição, assegurar que determinado atleta fosse punido com cartão amarelo neste jogo. Os valores aqui, também já relacionados aos estaduais, variavam entre
70 mil reais a 100 mil reais. No caso, envolvendo o placar parcial do jogo Goiás-Goiânia, eram mais de um atleta envolvido, né, a ser aliciado. No jogo do Campeonato Mato Grossense também, a suspeita e indícios apontam que seria mais de um jogador envolvido para segurar esse evento. Esses jogos seriam todos destinados à manipulação dos eventos, variando então desde cartão amarelo, cartão vermelho, número de escanteio, bem como placar parcial em favor de determinado time e cometimento de pênalti novamente. Nesta data, durante o cumprimento dos mandados, nós arrecadamos inúmeros materiais, e já foi até brevemente informado aos senhores, em variados estados, por exemplo, além de farto material eletrônico, alguns equipamentos ilícitos. Eu não sei se nesse momento devo abrir para os senhores para pergunta, o que fica melhor. E aí, olha só, cara, essas denúncias aí já coçaram o Lira que nunca abriu um processo de impeachment contra o Bolsonaro, porque ele não via motivação para isso. Mas, por outro lado, o Lira já decidiu instalar a CPI da manipulação de jogos de futebol por apostas. Lira não gostou, deve ter tido o time ali prejudicado por uma dessas manipulações, né? É óbvio que isso só dá merda, né, Helder? Qual era a chance disso não dar merda? Exatamente, qual a chance de não dar merda? A gente sempre falou que, gente, isso aí não tem a menor chance de não dar errado. Tá muito errado. O vínculo com os times, ou o vínculo com os campeonatos, Sim. com o anúncio, os caras das transmissões, Sim. Um crescimento muito rápido também, entendeu? E o Arthur Lira já decidiu instalar essa CPI. Isso aí é uma boa notícia para o Haddad, que quer taxar. E essa era uma ideia que estavam considerando negativa. Imagina, tem que taxar mesmo essa galera. O presidente da Câmara avisou deputados que vai instalar nos próximos dias CPI da manipulação de jogos. A decisão foi comunicada aos líderes partidários na terça-feira, ontem. A expectativa é de que ele leia o requerimento de instalação da comissão nos próximos dias. O pedido da CPI foi apresentado pelo deputado Felipe Carreiras, atual líder do PSB e do maior bloco parlamentar da Câmara. A tendência é que Carreiras seja o relator da comissão. O requerimento apresentado pelo parlamentar tem apoio de 216 dos 513 deputados, muito mais do que as 171 assinaturas mínimas necessárias para a criação de uma CPI na Câmara. E no pedido, Carreira cita a operação do MP de Goiás, que investiga 9 jogadores suspeitos de fraudar resultados de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O deputado, como já noticiou a coluna do Igor Gadelha, também é o mais cotado para relatar a medida provisória que o governo prepara para regulamentar o setor de apostas eletrônicas no Brasil. Então, talvez aí nos próximos meses tenhamos a CPI das apostas esportivas e a CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Tá preparado, Marco Bez? Olha a cara de felicidade do Bez. Vamos nessa, né? É o que temos. É o que temos.